Você já teve a sensação de que está tudo cheio demais? Cheio de gente, cheio de barulho, cheio de pressa, cheio de informação. Cidades lotadas, trânsito constante, filas para tudo, competição silenciosa em cada espaço. E mesmo assim, a gente chama isso de normal. Mas e se não for? E se o planeta não estiver quebrando? E se ele só estiver cheio demais? Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Porque o que você vai ouvir agora não é um discurso político, não é teoria da conspiração e nem catastrofismo barato. É uma reflexão desconfortável sobre algo que quase ninguém gosta de admitir. Talvez o mundo nunca tenha sido feito para tanta gente ao mesmo tempo. O mundo sempre foi o mesmo, a Terra não mudou, o tamanho do planeta é o mesmo. A quantidade de água é praticamente a mesma. O solo, o ar, os ciclos naturais, tudo isso sempre teve limites claros. O que mudou foi a quantidade de pessoas usando tudo isso ao mesmo tempo. Durante a maior parte da história humana, o mundo era vasto demais para poucos humanos. Havia espaço, havia tempo, havia sobra. Hoje é o oposto. 7 bilhões de pessoas vivendo juntas, consumindo juntas, descartando juntas, competindo juntas. Nunca aconteceu antes, nunca nessa escala. Nunca com esse nível de consumo. E o planeta não foi projetado para isso. Não porque alguém planejou errado, mas porque a natureza não projeta pensando em conforto humano. Ela simplesmente existe. A ilusão de que sempre vai ter mais. Você entra no supermercado e vê prateleiras cheias. Água, comida, carne, frutas, produtos de todos os tipos. Isso passa uma mensagem silenciosa. Tem de sobra, mas essa sobra é uma ilusão. Nada ali foi produzido perto de você. Nada ali está garantido. Nada ali existe sem uma cadeia absurda de energia, transporte, fertilizantes, água, combustível e pessoas trabalhando ao mesmo tempo. O que você vê como abundância é, na verdade, um sistema funcionando no limite. Basta um pequeno problema para tudo falhar. E quanto mais gente depende desse sistema, mais frágil ele se torna. Não é escassez natural, é sobre escala. O planeta não quebra, ele desgasta. A maioria das pessoas imagina o fim do mundo como um grande evento. Explosões, colapsos, desastres visíveis. Mas a realidade é muito menos cinematográfica. O planeta não quebra, ele desgasta. A água vai ficando mais difícil de tratar. O solo vai perdendo qualidade. O ar vai ficando mais pesado. Nada some de uma vez. Tudo piora aos poucos. E isso passa despercebido porque acontece devagar demais para virar manchete constante. 7 bilhões de pessoas não destroem o mundo de uma vez. Elas desgastam o sistema todos os dias. O problema não é só físico. Quando se fala em superpopulação, quase todo mundo pensa em recursos naturais. Mas existe outro impacto muito menos comentado, o psicológico. Viver em um mundo superlotado muda a forma como a mente humana funciona. Competição constante, comparação constante. Sensação de estar sempre atrasado, sempre perdendo algo. Mesmo quando tudo parece disponível, a sensação é de escassez. Escassez de tempo, escassez de espaço. Escassez de silêncio, isso não é coincidência. O cérebro humano não evoluiu para viver cercado por milhões de pessoas desconhecidas. Ele foi moldado para grupos pequenos, relações próximas e ambientes previsíveis. O mundo moderno quebra isso todos os dias. Existe uma ideia muito comum de que o ser humano sempre viveu assim, cercado por multidões, estímulos, ruídos e pressão constante. Mas isso não é verdade. Durante quase toda a história da humanidade, as pessoas viviam em grupos pequenos. Vilarejos, tribos, comunidades, onde todo mundo se conhecia, onde os rostos eram familiares e o ambiente era previsível. O cérebro humano foi moldado nesse contexto. Ele sabe lidar com alguns poucos conflitos por vez, com algumas dezenas de relações sociais, com decisões simples e consequências diretas. O mundo moderno desmontou esse cenário. Hoje, uma única pessoa convive indiretamente com milhares de outras todos os dias. No trânsito, no trabalho, nas redes sociais, nos serviços, nas filas, nas telas. O cérebro recebe estímulos demais, comparações demais, decisões demais. E isso cobra um preço silencioso. Não é coincidência que ansiedade, estresse e sensação de exaustão sejam tão comuns. Não é fraqueza individual, é sobre ambiente. Um ambiente superlotado não pressiona apenas recursos naturais. Ele pressiona a mente humana. O tempo parece sempre curto. O espaço parece sempre disputado. E a sensação de estar ficando para trás vira constante. Mesmo quando a vida está estável, algo parece fora do lugar.
Outro ponto pouco discutido é a perda da noção de consequência. Quando uma ação acontece em pequena escala, o impacto é visível. Quando acontece em escala global, ela desaparece no meio da multidão. Uma pessoa jogando lixo parece irrelevante. Milhões fazendo o mesmo, todos os dias, cria um problema gigantesco, mas invisível para o indivíduo. Isso gera um efeito perigoso, a sensação de que nada do que fazemos realmente importa. E quando tudo parece pequeno demais para causar impacto, a responsabilidade se dissolve. Existe também a ilusão do progresso infinito, a ideia de que tecnologia sempre vai resolver tudo, que sempre haverá uma solução nova, que sempre haverá um jeito de produzir mais, extrair mais, consumir mais. Mas progresso não elimina limites, ele apenas empurra esses limites por um tempo. Cada avanço cria novas dependências, cada solução traz novos problemas escondidos. E quanto mais gente depende dessas soluções ao mesmo tempo, mais frágil o sistema se torna. O mundo moderno funciona como uma engrenagem gigantesca. Tudo está conectado, tudo depende de tudo. Energia, transporte, produção, comunicação, alimento, água. Nada disso foi feito para falhar, mas tudo isso pode falhar. E quanto maior a quantidade de pessoas dependendo do sistema, menor é a margem de erro. O problema não é que o sistema seja ruim, é que ele opera sempre muito próximo do limite. Existe ainda um efeito social pouco percebido, a despersonalização. Quando há gente demais, o indivíduo vira número. Quando há excesso, o valor se dilui. Empregos ficam mais disputados, serviços ficam mais impessoais, relações ficam mais rasas, não porque as pessoas se tornaram piores, mas porque o volume tornou impossível manter profundidade em tudo. E talvez o ponto mais desconfortável seja este. A maioria das pessoas sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Há uma sensação difusa de cansaço coletivo, como se o mundo estivesse sempre em modo acelerado, sem pausa real. Não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só política, é a soma de tudo, acontecendo ao mesmo tempo para gente demais. Esse cenário cria uma contradição curiosa. Nunca houve tanta tecnologia, tanta informação, tantas opções. E nunca tanta gente se sentiu tão sobrecarregada. Isso não é um fracasso individual, é um sinal de que talvez estejamos vivendo além do ritmo natural da mente humana. Quando se fala que o mundo não foi feito para 7 bilhões de pessoas, não é uma frase literal, é uma constatação simbólica. Significa que os sistemas naturais, sociais e psicológicos estão sendo forçados além do que foram preparados para suportar confortavelmente. E quanto mais normalizamos isso, mais difícil fica perceber o problema. Talvez o maior erro seja achar que adaptação significa ausência de dano. O ser humano se adapta a quase tudo, mas adaptação não é sinônimo de bem-estar. Muita coisa pode ser suportada. Pouca coisa é saudável por tempo indefinido. A normalização do caos. Talvez a parte mais assustadora não seja o excesso de pessoas, mas o fato de que nos acostumamos com isso. Trânsito parado virou rotina, poluição virou paisagem. Barulho virou fundo musical. Ansiedade virou personalidade. Chamamos de progresso algo que muitas vezes só é superlotação organizada. E quanto mais normalizamos, menos questionamos. A pergunta não é se o mundo vai acabar. A pergunta é quanto desconforto nós estamos dispostos a chamar de normal. Não é culpa de ninguém. Esse ponto é importante. Isso não é sobre culpar pessoas por existirem. Não é sobre controle, nem ideologia, nem apontar vilões. É sobre reconhecer limites. A natureza sempre funcionou com limites. O ser humano é a única espécie que finge que eles não existem. O planeta não se importa com conforto, economia ou crescimento infinito. Ele responde à pressão. E pressão demais sempre gera desgaste. O futuro não precisa ser um colapso. Pensar nisso não significa ser pessimista. Significa ser lúcido. Entender que o mundo não foi feito para 7 bilhões de pessoas não quer dizer que estamos condenados. Quer dizer que precisamos ser mais conscientes, mais eficientes, quanto mais inteligentes, menos desperdiçadores. O problema não é existir. É fingir que não há limites. A frase que fica talvez o planeta não esteja acabando. Talvez ele só esteja cansado. Cansado de sustentar uma quantidade de gente que nunca existiu antes. Cansado de um ritmo que nunca foi natural. E a grande pergunta não é se a Terra aguenta. É se nós estamos dispostos a repensar como vivemos nela. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém. Porque algumas ideias não são confortáveis, mas são necessárias.